Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda para o nosso dia 7 do Desafio da Virada. Hoje a gente vai falar o que deixar para trás e o que levar para o futuro. Aqui é o psicólogo Sebastião de Freitas, e se você está aí acompanhando o desafio desde o primeiro dia, saiba que nós já estamos a um terço do desafio realizado, né? Nós vamos aí para 21 dias e como o tempo passa rápido. Nós já estamos no sétimo dia. É como a gente sempre diz, né? Como o tempo passa voando. Por isso que a gente tem que aproveitar para refletir, aprender, né? E ressignificar tudo que tem acontecido aí com a gente para planejar um ano melhor pela frente. Então, hoje nós vamos refletir sobre isso, ó, o que a gente vai deixar para trás e o que a gente vai levar para o futuro. Esse ano que passou, eu acredito que você tenha vivenciado muitas experiências, muitos desafios, né? Que exigem da gente muita coragem, muita resiliência e capacidade de olhar para dentro da gente com honestidade. E isso vai trazer para a gente autoconhecimento. Então, eu quero pedir para você fazer esse exercício. Nesse ano que passou, Sebastião, eu vivi essas experiências, eu vivi esses desafios, e que você tenha coragem para olhar para dentro de si com honestidade, com sinceridade, e aprender com esses desafios que passaram aí pelas suas vidas. Alguns desafios que a gente passa, eles parecem que são intransponíveis, parece que eles vão continuar para sempre, né? Mas os desafios sempre passam, os problemas sempre passam, as coisas boas também sempre passam, né? Na sua maioria. E nós podemos, ao enfrentar, perceber a nossa força e a nossa capacidade de crescer. Então, eu preciso muito que vocês olhem para situações que são desafiantes, aí que se apresenta diante de vocês como uma oportunidade de crescimento, de força, de resiliência, tá bom? E aí, quando a gente fala de deixar algumas coisas para trás e pensar sobre o futuro, né? Eu queria que você imaginasse que na nossa vida é como se a gente carregasse uma mochila. E muitas vezes essa mochila, ela tá pesando. E a gente precisa tirar algumas coisas dela e deixar para trás, para continuar a nossa jornada. Da mesma forma, às vezes a gente está precisando de algumas coisas para colocar dentro dessa nossa mochila. Né? Às vezes uma comida, uma água, algo para te nutrir, para te ajudar nessa caminhada. Então, o exercício que a gente vai fazer hoje é bem de imaginar isso mesmo, o que eu tenho que deixar para trás para continuar a minha jornada e o que eu tenho que colocar também que me ajude a seguir em frente. Então, reflita, nesse ano que passou, quais foram os seus maiores desafios? Então, tenta pensar os desafios que você passou e como que você superou esses desafios. Pode ser que tenha alguns que você ainda não resolveu, que você ainda esteja passando, mas eu queria que você pensasse sobre aqueles desafios que você passou por eles e conseguiu superar. É muito bom quando a gente volta, né, no passado e a gente observa como que a gente enfrentou os nossos desafios e como a gente superou. Isso vai sempre mostrar para nós as nossas capacidades de vencermos, de crescermos e também as nossas limitações, porque às vezes aqueles problemas que a gente não está conseguindo resolver é porque está faltando alguma habilidade, ou às vezes até questão de tempo mesmo, que é a questão da paciência, da aceitação que a gente vem falando, né? Então, você, fazendo uma análise, você vai observar. Pensando sobre o que podemos levar para o futuro, alguns desafios vão exigir paciência, assim como falei agora com vocês, né? Alguns momentos de incerteza e de dúvida também que você vivenciou sobre as suas próprias habilidades. Aqueles momentos que você sentiu, será que eu sou capaz mesmo de enfrentar esse problema? Será que eu dou conta, né? Então, tenta rememorar agora, nesse ano de 2024, essas experiências que você passou. E uma das coisas que a gente fala, né, que é importante para a gente conseguir passar pelos nossos desafios, é a gente buscar apoio nas pessoas que nós confiamos. Às vezes a gente vai ter pessoas próximas, sejam familiares, sejam amigos, né? E se às vezes a gente não tem, né, nenhum familiar, nenhum amigo para nos apoiar, a gente tem que refletir por que que eu não tenho alguém para me apoiar, né? O que que eu posso fazer para ter alguém que me apoie
E buscar ajuda profissional também, de um psicólogo, de um psiquiatra, pode ajudar muito aí nos desafios que você está fazendo, que você está passando, né? Aumentar também a prática de autocuidado quando a gente está passando por situações mais desafiantes ajuda muito. Você cuidar de você mesmo, ser gentil com você mesmo. Por quê? Porque são momentos que exigem muita energia, né? Quando a gente vai passar por um problema, um desafio, aquele problema, aquele desafio exige muita energia da gente. Então, imagina se a gente não se cuida, se a gente não reabastece, né? Se a gente não descansa para recuperar e continuar lutando, a gente vai chegar em algum esgotamento. Alguns obstáculos vão trazer em si uma oportunidade de aprendizado. Então, você pode voltar e falar, teve algum obstáculo, né, nesse ano de 2024, que eu posso tirar um aprendizado para levar para 2025, para levar para a minha vida? Outra pergunta interessante é, o que você aprendeu nesse ano sobre você mesmo? Então, as pessoas que estão acompanhando os desafios aí, participando, vocês já estão no grupo há mais tempo, vocês que estão começando agora a fazer esse desafio da virada, eu acredito que você aprendeu muita coisa sobre você mesmo. Isso é autoconhecimento. O autoconhecimento, ele é uma chave poderosa para a gente conseguir lidar melhor com a nossa vida, né? Tem até uma frase da Arte da Guerra que fala que quando a gente se conhece e conhece o nosso inimigo, a gente tem 100% de chance de vitória, ou seja, autoconhecimento e conhecimento daquele desafio que a gente vai enfrentar. Agora, quando a gente não se conhece e não conhece também o desafio que a gente vai enfrentar, a gente tem 100% de chance de derrota, né? Então, o autoconhecimento ele é muito importante por isso. Não precisa ser perfeito, tá bom? Não, a gente não está pedindo a perfeição, no sentido de um autoconhecimento perfeito, sempre enfrentar, sempre resolver os problemas, não. É apenas a gente observar os nossos pensamentos, emoções e comportamentos e buscar um crescimento pessoal. Mais ou menos como se fosse assim, ser melhor um pouquinho a cada dia. O crescimento pessoal, ele também não é uma linha reta. Às vezes a gente imagina assim, nossa, minha vida, eu vou crescer dessa maneira, né? Uma linha reta. Não. Ele é mais parecido como alto e baixo, né? E a gente aprende muito, tanto quando a gente cresce, né? Tem alguns aprendizados, e tem alguns aprendizados que a gente tem também quando a gente está no fundo do poço, vamos colocar assim, né? Algumas meditações, perguntas, questionamentos, a gente só faz quando a gente está passando por momentos muito difíceis, né? Só para você ter ideia. Tem alguns pensamentos que passam na nossa cabeça, por exemplo, quando a gente está em um velório, né, diante de uma pessoa que a gente perdeu, que a gente amava, a gente questiona sobre a nossa vida de uma maneira que a gente não questiona, por exemplo, quando a gente está numa festa. E é claro que a gente não tem que ficar lá na festa questionando os mesmos questionamentos que a gente tem, às vezes, em um velório. É lógico que não. Mas só para mostrar para vocês que em todos os lugares tem oportunidades para a gente fazer o quê? Ter crescimento pessoal. E tudo bem se você precisar desacelerar muitas vezes, tá bom? Não tem problema. Às vezes a gente desacelera, assim como a mola, né? Que ela precisa ser comprimida para depois saltar com mais força. Às vezes a gente precisa desacelerar para a gente conseguir caminhar melhor. E eu quero que você imagine também nesse final de ano, né? Já que a gente está falando aí de deixar algumas coisas para trás e olhar para frente aquilo que eu quero levar, imagina a sua vida como se fosse uma casa. E cada cômodo é uma área da sua vida. Tem a sua área que você relaciona com você mesmo, que é a sua área pessoal. Tem um outro cômodo que é como você se relaciona com as outras pessoas. Tem um outro cômodo que é a sua área material, né, profissional, financeira. Existe outra área que é existencial, que tem a ver com as suas filosofias, a sua espiritualidade. Existe uma área também recreativa, que é de descanso, né, de lazer. E às vezes dentro desses cômodos da nossa casa existem alguns móveis que a gente tem que desfazer, deixar ir, né, para que a gente possa trazer um móvel novo. Então a gente pode fazer isso com as nossas crenças, né? A gente pode fazer isso com várias questões. Abrir espaço. Imagine como se você estivesse na sua casa assim. Sebastião, eu estou com muita bagunça, né? Na minha casa, muita coisa velha, quebrada. Então a gente vai desfazer disso para conseguir outras coisas
novas, tá bom? E se tiver muita coisa, coloca assim na sua cabeça. Vou resolver uma coisa por semana, tá? Porque o que que acontece? Às vezes a gente fica assim, nossa, eu tenho tanta coisa para resolver, Sebastião. Escolhe a mais importante, a mais urgente e fala assim, eu vou direcionar o meu foco uma semana para a resolução desse problema. Só para vocês terem ideia, em 8 semanas, que é 2 meses, você vai ter resolvido 8 problemas da sua vida. Então, você já vai ter andado em muita coisa, tá bom? Então, quais foram, também, é outra pergunta que eu trouxe aqui, né? Quais foram, nesse ano, seus momentos de maior aprendizado? Também tem a ver com o que a gente vem conversando, né? Se você observar os momentos que mais aprendemos e crescemos, são momentos que saímos da nossa zona de conforto. Podem ser com desafios ou enfrentando situações difíceis. Então, essa questão aqui da zona de conforto, às vezes a gente fala zona de conforto, eu gosto de utilizar o termo, porque todo mundo entende que é um termo que já está batido, né? Mas eu quero que você entenda a zona de conforto como se fosse aonde você se sente seguro, né? Algo que você já domina. E a gente vai crescer, às vezes, quando a gente sai e vai além. Então, às vezes, é um momento de, às vezes, você procurar um grupo, né, de voluntariado, um grupo de outras pessoas para conversar, fazer novas amizades, explorar outros lugares também é muito interessante, tá bom? Porque isso traz crescimento, outros livros, tá bom? Outro ponto para a gente conseguir aprender, por exemplo, lembrar desse ano que passou, é escutar as outras pessoas. Porque teve pessoas que passaram por situações que você está passando também nesse momento. Então, você escutar o conselho dessas pessoas, né? O que essas pessoas me falam quando elas passaram por esse problema que ajudou elas. Mas aqui a gente precisa sempre ter um discernimento para saber quais são os bons e os maus conselhos. Por quê? Porque às vezes vai ter uma pessoa que está bem intencionada, é uma pessoa que nos ama, é uma pessoa que quer o nosso bem. Às vezes a gente vai receber um mau conselho de uma pessoa que não gosta tanto da gente assim, ou que essa pessoa já está num nível de desesperança, de cinismo, de sarcasmo, que ela vai falar algo para você, tipo, ah, deixa para lá, deixa a vida levar, né? Então, você observar de quem eu estou recebendo esse conselho. É uma pessoa que ela está direcionando a vida para um caminho que eu também queria direcionar, tá bom? E a gente pode lembrar também de pessoas que já se foram, né? Conselhos que a gente já recebeu, que seriam importantes para a gente nesse momento. Quais que foram os momentos mais marcantes também deste ano? Podem ser situações simples, tá? Como uma conversa sincera, uma vitória que você conquistou com esforço. Podem ser dias simples, mas que tiveram muito significado para você. Dias que você sentiu paz, tá bom? Então, recorda desses momentos. Tente pensar também em quais os hábitos e atitudes que você quer deixar para trás, os hábitos que não estão servindo mais, como, por exemplo, se criticar em excesso ou deixar coisas importantes para depois. Alguma dessas ações vão tirar a sua energia e o seu foco. Então, a gente precisa fazer também como se fosse aquele exercício da casa, que eu falei para vocês dos cômodos, né? A gente analisar quais são os meus hábitos aí que estão tirando a minha energia, tirando o meu foco, está me tirando do caminho que eu quero levar a minha vida e trocar, né? A pergunta principal que você tem que fazer, e agora eu falo para você prestar bastante atenção, que essa pergunta ela é ouro, né? É assim, será que eu estou vivendo a minha vida? Essa é a pergunta chave. Será que é eu que estou vivendo a minha vida ou são outras pessoas? Eu estou vivendo a vida de pessoas que falaram que eu tinha que viver assim, eu estou vivendo a vida do meu pai, da minha mãe, eu estou vivendo a vida de outras pessoas. Claro que o processo de autoconhecimento, a gente vai pegar muita coisa, né, da nossa família, de pessoas que foram importantes para nós, mas é preciso também que você encontre a sua própria voz, que é aquilo que faz sentido para você falar assim, eu estou vivendo a minha vida, tá bom? Faça sempre, no final do dia, 3 perguntas. Ó, esse aqui é um exercício também que eu vou passar para vocês. O que eu fiz hoje que foi bom? Outra pergunta. O que eu fiz que não foi bom? E a terceira pergunta, o que eu posso fazer melhor? Então, não, essa primeira pergunta, ó, o que eu fiz que foi bom hoje? Ela vai te direcionar mais ou menos para suas potencialidades, para aquilo que tem de bom em você.
né? Agora, o que eu fiz que não foi tão bom? Isso aqui é mais para autoconhecimento. Você vai perceber que vai repetir muito. E eu falo para vocês não ficarem presos nessa parte, vamos dizer assim, ruim, né? No sentido assim, Sebastião, eu vou tentar melhorar só essa parte. Não. Foca nessa. O que eu posso fazer melhor? O que eu tinha a possibilidade de fazer melhor e não fiz? Porque se você colocar o seu foco aqui, vai aumentar muito a sua potencialidade, a sua parte aí de fazer aquilo que é bom, tá bom? Uma pergunta importante também é, nesse ano que passou, onde eu falhei e que eu gostaria de ter feito diferente? Nossa, essa pergunta é muito importante. Por quê? Porque nem sempre nós acertamos. Então, olhe para essas situações do passado com sinceridade. Vocês vão ver que sempre eu falo isso, ó. Olha com sinceridade, com honestidade. Se for preciso, tira um tempo ali, meia hora de solidão e pense sobre isso e pergunte, né? O que que eu aprendo com aquilo que eu errei? O que que eu quero deixar para trás e o que eu quero levar para o próximo ano, tá bom? É importante saber que o tempo é precioso e que vale a pena a gente investir nas relações que são autênticas, né? Investir em relações, por exemplo, com amigos que nos fazem bem, pessoas que nos elevam, que nos fazem querer ser uma pessoa melhor. É importante a gente levar com a gente também a lembrança dos momentos de orgulho e aprendizado. Então, eu queria que você voltasse, né, nesse ano de 2024. Que momentos que você falou assim, eu senti orgulho de mim. Né? Eu senti que aquele momento eu aprendi, eu cresci, eu melhorei, eu investi em mim ou na minha família. Outra pergunta, o que te deixou feliz com você mesmo nesse ano que passou? Essa pergunta aqui também é importante. Como foi seu relacionamento com as outras pessoas? Avalia, coloca num papel como que foi os meus relacionamentos com as outras pessoas, o que eu posso melhorar, o que eu posso aprender, né? O que eu preciso desenvolver, qual é a minha responsabilidade nos relacionamentos difíceis que eu tive. Algumas relações estamos mais presentes, outras estamos mais ausentes. É importante refletir sobre isso também para a gente fazer aí um balanço, né, de fim de ano, onde a gente precisa investir mais, onde a gente fala, não, essas relações eu vou deixar, né, eu tenho que deixar aí. É muito importante nas relações equilibrar as suas ações de empatia e generosidade, ou seja, você vai ser aquela pessoa empática que tenta compreender como o outro pensa, sente, como ele se comporta, ser generoso com aquela pessoa, porque a gente precisa sair de nós mesmos, mas ao mesmo tempo conseguir manter limites saudáveis e respeitar as suas necessidades, porque nós somos diferentes. Então você precisa equilibrar de um modo onde eu seja altruísta, mas também olhe para os meus limites e para as minhas necessidades. Olha essa próxima pergunta. Houve alguém ou alguma situação que tornou a sua vida melhor em 2024? Então, tenta lembrar. Nem que seja um amigo ou uma situação, pessoas que te apoiaram em momentos difíceis, tá bom? E aí, por fim, vai perguntando quais lições que podemos levar para o futuro. Imagina como se fosse um baú, onde você vai colocar lições, aprendizados para levar para esse ano de 2025. Lembre-se que sempre que as experiências são oportunidades de evoluir. Aprender a valorizar também o presente é muito importante e planejar o futuro sem tanta ansiedade. Então, aqui eu coloquei mais ou menos os três tempos. Ó, vocês vão olhar para o passado, 2024. Eu lembro das experiências e falo, são experiências que me deram a oportunidade de evoluir. Valorizo o presente, né? O que que eu estou vivendo hoje que eu tenho que valorizar e planejo o futuro, mas sem muita ansiedade, sem muita expectativa. É um planejamento onde você vai fazer tranquilo. Porque eu vou dizer para vocês, se a ansiedade em excesso fosse uma coisa que ajudasse, eu falaria para vocês, fiquem muito ansiosos. Mas você vai perceber que a ansiedade não vai ajudar você a realizar suas metas, seu objetivo, quando ela está em excesso. Então, planeje esse futuro com calma, com tranquilidade. E você vai imaginar também como se a sua vida ali começasse como um trem, começa a passar pelas estações. Cada ano ele para em uma estação. Algumas pessoas entram, outras pessoas saem. Você pode pegar algumas bagagens para colocar dentro desse trem, outras bagagens você vai deixar. E esse ano de 2024
o trem está parando, né? Para a gente fazer essa revisão, para que possa seguir aí em 2025. Então, seja grato pelo que você já viveu e tenha esperança pelo que ainda está por vir. Cada ano traz sua própria beleza e seus desafios. Esteja pronto para abraçar o próximo ano com o coração aberto. Isso aqui é a coisa mais importante que tem. A gente está de coração aberto para esse ano que vai chegar, tá bom? Aqui quem fala com vocês é o psicólogo Sebastião de Freitas. Hoje eu tentei trazer um pouco de filosofia com questões práticas, né? Que a gente tem que equilibrar. Tem dias vocês vão ver que eu vou puxar um pouquinho mais para coisas práticas. Outros dias a gente vai filosofar mais. Por quê? Porque ninguém aguenta ficar só praticando, isso tem que fazer, 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 e ninguém dá conta também de ficar só na filosofia, pensando, pensando, pensando. A gente tem que pensar, ver a poesia da vida, né? E colocar em prática na nossa vida. É como se a gente tivesse um pouco de ar e um pouco de terra para fazer a vida funcionar. Um grande abraço e até o próximo desafio, que é amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.